Geografia Go. Então agora vamos começar mesmo. Buenas tardes, vamos começar agora essa revisão do sexto ano, tá? Lembrando que o primeiro tema é geologia, e de geologia a primeira coisa que vocês têm que lembrar, não podem esquecer para a prova, são os tipos de rocha, tá? Vamos lembrar que rocha é um agregado sólido de minerais, beleza? Lembrando que esses minerais eles podem ter um valor econômico, e daí vem a diferença entre mineral e minério, só que o que vocês não podem esquecer mesmo dessas rochas é a sua formação, é o seu tipo, que varia de acordo com a sua formação geológica, ok? Então, quando a gente pensa na formação das rochas, nós podemos dividir elas basicamente em três tipos. As rochas ígneas ou magmáticas, vou começar por essas, lembrem que essas elas têm a ver com o resfriamento do material pastoso que é encontrado no manto da Terra, que é o magma, e também no resfriamento da lava, que é quando esse magma alcança, né, a região mais externa da crosta numa erupção vulcânica, por exemplo, ok? Então, a rocha ígnea ou rocha magmática, ela é formada a partir do resfriamento desse material pastoso. Agora, esse resfriamento ele pode ser muito rápido, né? Quando você tem uma erupção vulcânica e aquela lava ela solidifica por causa da diferença de temperatura, ou esse resfriamento, essa solidificação, ela pode ser um pouco mais lenta, né? Ou bem mais lenta quando ela acontece na parte interna de um vulcão. E daí a gente tem os dois subtipos de rochas magmáticas. Existem as rochas magmáticas que têm esse processo mais lento. Como ela tem esse processo mais lento, ela agrega mais minerais, que são esses compostos que formam o agregado sólido que nós chamamos de rocha. E por ser mais lento e agregar mais minerais, essas rochas elas são menos homogêneas, né? Elas apresentam muito mais cores e formas. Então, ela é heterogênea, como o granito, né? Que quando a gente olha, a gente vê vários pontinhos, cinza, preto, branco, amarelo, sei lá. E a gente vê de várias cores, porque justamente são vários minerais que compõem, porque o resfriamento é lento. E nós damos a essa rocha o nome de rocha intrusiva, porque ela é formada dentro de um vulcão ou dentro da crosta, ela não é formada na parte externa. Podemos chamar também as rochas intrusivas de rochas plutônicas. Agora, quando você tem a erupção vulcânica, como está acontecendo lá no Havaí ou no Guatemala, né, dois vulcões que chamaram bastante atenção aí nesses últimos 2 meses, com erupções gigantescas e muita destruição. Se você tem a solidificação daquela lava, como ela é muito mais rápida, você cria um sólido, uma rocha, que ela é muito homogênea. Ela quase não agrega mineral nenhum. O processo é muito rápido, como a formação do basalto, por exemplo, ou de uma rocha muito comum entre a galerinha do sexto ano, por causa do Minecraft, que é a obsidiana, né, o obsidian, porque essas rochas vulcânicas elas são formadas com o resfriamento rápido da lava, logo ela é homogênea, ela apresenta menos minerais, não dá tempo de agregar todos esses minerais, e nós damos o nome de rocha extrusiva ou rocha vulcânica, beleza? Então essas são as rochas magmáticas formadas a partir da solidificação desse material pastoso. Agora, nem toda rocha ela se forma dentro desse processo vulcânico, tá? Lembre que, por exemplo, a gente está falando aqui de vulcanismo, e vulcanismo, que é um agente interno, é um agente endógeno, que acaba modificando o nosso relevo e criando o nosso relevo, ele está ligado à liberação de energia nas erupções vulcânicas, ou seja, ele está ligado ao processo de ascensão do magma do manto para a crosta e com isso a formação de um novo relevo. Não esqueçam que isso também é assunto da prova, tá? Os agentes internos do relevo, o vulcanismo é um deles. Só que quando a gente pensa, por exemplo, em outro tipo de rocha, que são as rochas sedimentares, o próprio nome já diz, ela vem a partir de sedimentos de outras rochas. Então, sejam rochas magmáticas, sejam rochas metamórficas, ou até mesmo rochas sedimentares que sofrem com um processo muito bem delimitado. Que processo é esse? Primeiro, você vai ter uma rocha, essa rocha ela vai sofrer erosão. Nessa erosão, você vai ter os sedimentos ou os detritos dessa rocha que vão ser transportados por algum agente. Eles já sofrem essa erosão por um agente, geralmente um agente externo, que a gente vai falar já já. E com o transporte, você pode ter o acúmulo e a deposição de rochas, de sedimentos, que com o passar do tempo vão se compactando e formando rochas sedimentares. Um exemplo, e já puxando um pouquinho para falar de outro tema, que são os agentes externos, pensem na ação da água do mar em uma falésia, por exemplo.
Então nós vamos ter a falésia, a água do mar se chocando com essa falésia e erodindo, causando, né, um intemperismo físico por causa do choque. Então essa água ela vai causando uma abrasão nessa falésia e liberando, essa falésia acaba liberando sedimentos, liberando detritos. Só que esses detritos eles vão se acumulando, eles são transportados e vão se acumulando numa praia, por exemplo. Então a água do mar pode acumular essa areia, esses sedimentos e formar uma praia. Só que nessa praia, esse acúmulo de areia ele pode ser tão intenso e com o passar de muito tempo que essa areia ela vai se sobrepondo e se compactando, formando um sólido, um agregado desses sedimentos que é o arenito. Tá? Então o arenito seria um sólido a partir da compactação da areia, beleza? Assim como nós temos o argilito da compactação da argila, então não vai ser uma argila maleável, você vai ter a compactação e a formação de uma rocha, essa seria a rocha sedimentar. Lembrem que a rocha sedimentar ela se divide em três, a detrítica, que é esse exemplo, né, de você juntar detritos e pela compactação você formar o sólido. Existe também a química, que é quando você tem uma interação química, como no caso das estalactites e das estalagmites, ok? São aquelas pontas que aparecem dentro de caverna no teto, estalactite, teto, e estalagmite no chão, ok? E aí pode formar até uma coluna natural, tem a ver com a interação da água com o calcário, ok? Então seria uma rocha sedimentar química e a rocha sedimentar orgânica, que são os corais, por exemplo, ok? Que é o acúmulo daquela deposição de material orgânico e com isso você vai ter a formação de uma rocha sedimentar orgânica, beleza? Então, rocha magmática, primeiro tipo, rocha sedimentar, segundo tipo. Por último, nós temos a rocha metamórfica, que pelo próprio nome já diz, e se você já ouviu, né, Raul Seixas, ou lembra do processo de metamorfose da borboleta, é uma mudança que acontece na rocha. Então você vai ter uma determinada rocha, que pode também ser sedimentar, pode ser uma outra rocha metamórfica ou uma rocha magmática, que vai sofrer devido à elevada condição de temperatura e pressão. Então você vai ter uma elevada temperatura, uma elevada pressão, e esses minerais dessa rocha eles vão se reagregar, eles vão se reestruturar. Logo você vai ter uma rocha nova. Você vai ter uma rocha original que vai passar por um processo de elevada temperatura e pressão e se transformará em uma outra rocha, em um outro agregado de minerais. Essa é a rocha metamórfica, beleza? Então, beleza. Quando a gente pensa em tipos de rocha, vocês não podem esquecer dessas três denominações, tá? Rochas magmáticas, rochas metamórficas e rocha sedimentar. Alguma dúvida sobre tipos de rocha? Não? Beleza. Então, continuando, a gente falou do vulcanismo, que é um dos agentes endógenos, um dos agentes internos de modificação do relevo, mas um outro muito famoso e que acontece com bastante frequência, até acontece no Brasil também, não com tanta intensidade nem com magnitude como acontece em outros lugares, mas acontece, então parem de falar por aí que no Brasil não tem terremoto, porque no Brasil tem sim abalo sísmico. O Brasil, graças a Deus, está afastado da borda dessas placas tectônicas, onde essa atividade é mais intensa, mas sim, no Brasil podem ocorrer abalos sísmicos de menor magnitude, porque estamos, né, de certa forma, numa placa e ela se movimenta de qualquer jeito, tá? Lembrem que o tectonismo é o agente interno que está relacionado com a movimentação da placa tectônica devido à crosta, né, ser sólida e estar sobre o manto, que é pastoso, que é líquido, e você tem uma certa movimentação. Agora, eu costumo falar isso para os meus alunos, é como se fosse a movimentação de um gigante. É algo que é lento, mas que existe uma força muito grande acumulada. Então, a gente não fica vendo a placa tectônica se mexendo, né? Não é um peão para ficar dando pirueta, nada disso. É uma placa tectônica, é uma porção de rochas, né? Uma porção sólida, imensa, de uma magnitude extraordinária e que se movimenta mais com um movimento lento, porém com uma força muito grande acumulada. Então, o tectonismo ele está relacionado com a liberação de energia através da movimentação das placas. Então, as placas elas estão em choque constante ou se afastando uma da outra nesses movimentos, e nesses movimentos, que podem ser convergentes, divergentes ou conservativos, elas acabam liberando energia por causa de fraturas ou de rompimentos ou de falhas que são formadas, ou do próprio deslocamento de terra, deslizamento de terra gerado pelo choque dessas placas, beleza? E é assim que surge um terremoto.
Um terremoto é nada mais, nada menos do que um grande abalo sísmico, um grande movimento de terra causado pela liberação de energia desse agente interno que é o tectonismo, ok? Então lembrem, tectonismo e vulcanismo são os dois agentes endógenos, são os agentes internos. Quando a gente pensa nos agentes externos, são aqueles que atuam já na camada externa da crosta, né, na atmosfera, modificando e modelando o relevo que é formado a partir do tectonismo e do vulcanismo. Lembre que o tectonismo e o vulcanismo são os responsáveis por formação do nosso relevo. Então, quando a gente pensa numa montanha, como é que as montanhas se formam? As montanhas se formam através do choque das placas, né? Seja de duas placas continentais dobrando juntas ou de uma placa oceânica dobrando uma placa continental e formando também o que nós chamamos de dobramentos modernos. Então, as montanhas elas são formadas assim. Lembrem que existem diversas ilhas formadas por erupções vulcânicas. A gente tem alguns exemplos de ilhas vulcânicas que estão localizadas ainda, né, nas crateras de alguns vulcões, como o próprio Havaí, a Islândia, que são ilhas vulcânicas, ok? Falando nisso, o Brasil também tem vulcão, hein? Só que lembrem-se que o vulcão do Brasil é um vulcão extinto. Ele não tem mais conexão, ele não tem mais câmara magmática, ele não tem como entrar em erupção novamente. É um vulcão pré-cambriano, é um vulcão lá da era mais antiga do nosso planeta. Mas sim, no Brasil tem vulcão, no Brasil tem terremoto e no Brasil tem carnaval, viu, Cláudia Leite? Então, se ligue. Vamos falar dos agentes externos. Os agentes externos são aqueles que modificam o relevo pela atuação constante ao longo das eras geológicas. Então a gente pensa no que nós podemos chamar de intemperismo ou de erosão. Muito fácil pensar em erosão. É aquela máxima, né, que a gente lembra sempre: água mole em pedra dura, tanto bate até que forma um cânion, ou o Grand Canyon, se você quiser, ou o Canyon de Xingó, do São Francisco. Por quê? Porque nesses exemplos do Canyon, por exemplo, o agente externo que atua são os agentes pluviais e fluviais. Então você tem um rio, né, como lá no Grand Canyon, Rio Colorado, ou no Xingó, São Francisco, atuando sobre um relevo, desgastando esse relevo ao longo de milhares de anos, com a ajuda das chuvas. E aí, para você não confundir fluvial com pluvial, eu pergunto, de onde vem o time do Fluminense do Rio? Fluminense, Fluminense, Botafogo, Flamengo, Vasco. Flu vem do rio. Então, fluvial, rio, não esquece. E pluvial, chuva. Daqui a pouco a gente vai falar dos instrumentos de medida e, por exemplo, para você medir chuva, você usa o pluviômetro, ok? Mas voltando um pouquinho. Então, a erosão fluvial e pluvial pode formar o Grand Canyon. Então, o professor foi só a água da chuva, a água do rio, claro, com a ajuda do intemperismo do vento e tudo mais, mas que formou o Grand Canyon foi água mole em pedra dura, tanto bate até que forma o Grand Canyon, não esqueçam disso. Existem outros agentes erosivos, outros agentes externos, como os agentes glaciais e nivais, então a ação do gelo e a ação da neve, causando modificação no relevo, e com isso nós temos a formação, por exemplo, dos grandes lagos que ficam no hemisfério norte do planeta, os lagos do Canadá, os lagos dos Estados Unidos, os lagos da Noruega, e também temos a formação dos fiordes, que é quando você tem esses vales, né, esses lagos em vales, entre montanhas, também formados na era glacial. Então foi o gelo que acabou esculpindo aquele relevo e formando aquele fiord ou aquele grande lago. Então não esqueçam, nós temos também o gelo e a neve como agentes externos, ok? Lembrem que o vento também pode modificar, pode erodir um relevo. Um exemplo, um dos mais belos, né, seria a Taça da Vila Velha, lá no Paraná. Tem uma foto dele no módulo, a gente deu uma olhada bastante, né, de um parque que tem lá, um parque ambiental lá no Paraná. E o que foi que aconteceu? O vento ficou soprando naquela rocha, liberando sedimentos, liberando detritos, né, erodindo aquela rocha e formando aquela escultura natural causada pelo vento. A ação eólica também é um agente externo. E lembrem que tanto a ação eólica como a ação marinha, que eu falei da falésia, né, um pouco mais cedo, elas podem ser abrasivas, quando elas causam erosão, quando elas causam destruição, ou elas podem ser acumulativas. Como assim? Pensem em dunas ou areais. Então, todo aquele vento que esculpiu a rocha vai também empurrar e pela desaceleração desse vento vai acumular esses sedimentos, essa areia em determinado lugar, formando então as dunas ou os areais que mostram um processo construtivo, acumulativo da ação eólica. Agora, a ação marinha também
tem o seu processo de acumulação? A gente falou das praias, mas poderíamos ter citado também as restingas e os tômbolos. Lembrando que o tômbolo é aquele caminho natural, né, de sedimentos, de areia, entre o continente e uma ilha. Beleza? Então, esses são os agentes externos. E esses agentes externos e os agentes internos, né, eles estão criando e modificando e modelando todas as formas de relevo que nós temos no nosso planeta. E lembrem que, basicamente, falando das formas continentais, nós falamos de basicamente 4. As planícies, os planaltos, as depressões e as montanhas. Lembrando que planície e planalto são regiões onde você quase não tem declividade, você é uma área plana, tá? É uma área sem desnível, só que a diferença é que o planalto ele tem uma altitude moderada, já teve uma altitude maior, mas já sofreu mais com o processo de erosão, então hoje ele está aplanado, ele perdeu um pouco da sua altitude justamente por causa desse processo de erosão, enquanto a planície geralmente são regiões mais próximas ao litoral, onde você vai ter o predomínio da sedimentação, ok? Porque são áreas geralmente mais baixas e sem desnível. Então, planície, planalto, cuidado, tá? O próprio nome, planalto, é um plano alto, ok? E depressão e montanha. Depressão é a região do relevo que está embaixo, que está rebaixada em relação ao seu entorno. Ela pode ser relativa ou ela pode ser absoluta. Uma depressão relativa é uma região que está acima do nível do mar, mas embaixo do relevo que está em torno dela, tá? Como se fosse um vale. Ou poderia ter uma depressão absoluta, que é um vale, é também uma área que está embaixo do que está em volta, mas ela também está abaixo do nível do mar. Boa parte da Holanda é uma depressão absoluta, não é à toa que aquela região ali é conhecida como Países Baixos, tá? E o Mar Morto, isso explica um pouco a salinidade, quem tem um pouco de dúvida, dá uma olhadinha no Google Responde. Justamente o Mar Morto ele tem mais salinidade devido ao fato também dele estar localizado numa área de depressão absoluta. Então está abaixo do nível do mar e abaixo da região que está em torno dele. Já as montanhas é o tipo de relevo mais recente, então ele é causado pelos dobramentos modernos que aconteceram há menos de 100 milhões de anos, tá? São os relevos de maior altitude, eles não são aplanados, lembrem que as montanhas geralmente apresentam, né, pontas, picos, que nós chamamos de cume, que é essa parte mais alta da montanha. Uma montanha ela ultrapassa facilmente os 4.500 metros de altitude. E lembrem-se da nossa maior montanha, que é o Monte Everest, 8.848 metros de altitude, que nem se compara à maior montanha de Marte, que seria o Monte Olimpo, que é um vulcão, né, inativo, um vulcão extinto lá de Marte, com 3 vezes o tamanho do Monte Everest, também seria, né, considerar também uma região de elevada altitude. Mas vamos pensar na Terra, formas de relevo, montanha. Nós temos aqui na América, no Brasil, não. No Brasil não tem montanha. O nosso ponto mais alto supera levemente ali os 3.000 metros, o Pico da Neblina. Nós temos regiões de planalto, temos regiões de serra, mas no Brasil não tem montanha. Aqui na América do Sul, a gente tem montanha na porção oeste, na região do Pacífico, que, olha só que coincidência, é a área onde você vai ter o maior choque de placas. Você vai ter a placa oceânica com a placa continental se chocando bem ali, a borda ela fica bem ali. Por isso que é mais comum ter terremoto no Chile, no Peru, no Equador, ok? Muito menos do que no Brasil, que está afastado da borda dessas placas tectônicas. E lembrem que a borda do Pacífico, que vai ali, né, se a gente pensar aqui, deixa eu ver como é que vocês estão me vendo, sei lá, pensando assim, ó, Chile, Peru, Equador, aí subindo um pouco para México, Estados Unidos, Canadá, e aí descendo ali do outro lado, Japão, parte do Sudeste Asiático, Nova Zelândia. Essa região, que é a região do Oceano Pacífico, ela é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. É nessa região do planeta onde nós vamos ter as maiores cadeias de montanhas, é onde nós vamos ter os maiores vulcões, a maior atividade vulcânica do planeta, e tudo isso acontece porque é o local onde você vai ter mais falhas tectônicas, mais bordas de placas e o movimento entre elas, ok? Já terminando nossa revisão, não vai cair tanta coisa na prova, apesar de eu já falei coisa demais, né, misericórdia. Lembrem dos instrumentos de medida, eles nos ajudam a monitorar os elementos do clima, a temperatura, a umidade e a pressão principalmente, tá? E também ajudam a gente a monitorar o tempo atmosférico diariamente, hora a hora. Então lembrem, nós temos o anemômetro, que é o que mede a velocidade dos ventos. Anemômetro não é a mesma coisa que biruta,
ok? Biruta indica a direção do vento. Os anemômetros mais modernos, eles também indicam a direção do vento, só que a principal função de um anemômetro é calcular a velocidade desse vento e aí poder prever a formação de tempestades ou outras coisas. Nós temos também o higrômetro, que mede a umidade, higro, lembrem de hidro, então é o higrômetro. O higrômetro ele mede a umidade do ar e não confundam o higrômetro com pluviômetro, porque uma coisa é medir a umidade do ar, outra coisa é medir a quantidade de chuva. Então, pluviômetro mede a quantidade de chuva, higrômetro a umidade do ar. Nós temos o termômetro, esse é mais conhecido porque nós usamos o termômetro para medir a nossa temperatura, tá? Então, o termômetro também é utilizado. E o barômetro, não é bafômetro, é barômetro, que mede a pressão atmosférica. Beleza? E com isso, percebam, usando esses instrumentos a gente consegue monitorar o tempo atmosférico, que é a condição da atmosfera momentaneamente, né? Não confundam tempo com clima. Tá aí a dica, né? Quando tiver querendo ir pra praia e tiver tudo nublado, não é o clima que tá ruim para ir pra praia. Você pode até estar sem clima para ir pra praia. Mas isso é só uma metáfora, porque na verdade o tempo não está bom para ir para a praia, ok? Lembrando que clima é uma sucessão habitual de tempos. A gente analisa o tempo de um lugar por várias décadas, identifica um padrão e define qual é o clima daquele lugar. E o clima daquele lugar, para ele mudar, ele pode sofrer alterações, mas para ele mudar, ele vai precisar de séculos ou milênios para que você tenha alterações climáticas desse tipo, ok? Então, não confundam tempo com clima. Eu gosto de usar uma metáfora, uma brincadeira em sala, né? Que é como se fosse assim, ó. Se o clima ele fosse um filme, imaginem um filme, e isso representa o clima, o tempo seria uma cena desse filme. Uma cena. Você pausou ali o filme, aquela cena é o tempo. É como você olha a atmosfera nesse momento e vai me dizer quais são as características. Beleza? Lembre que quando a gente fala de clima, ele é variado no planeta por vários motivos. A própria palavra clima já vem do grego, que significa inclinação, justamente porque o principal fator climático, que é a principal coisa que modifica ou que influencia o nosso clima, é a latitude. Então é a latitude, a variação norte e sul no planeta, que faz com que nossos climas mudem. E isso a gente já sabe, porque quando a gente olha o mapa e a gente olha para as porções do extremo norte e no extremo sul, no polo ártico e no polo antártico, nós vemos gelo em todos os mapas, sempre está pintado de branco, sempre está cheio de neve. Por quê? Porque quanto mais a gente se afasta da região equatorial, mais frio fica. E isso se deve à inclinação da Terra e a esse seu movimento, né, de peão, que faz com que o Sol atinja diretamente o planeta, ou pelo menos ilumine e aqueça mais, somente a região intertropical. E aí lembrem que até os trópicos são eles que marcam o período de solstício. Então é na região entre o trópico de Câncer e Capricórnio que nós vamos ter mais iluminação, nós vamos ter mais calor, e essa é a zona intertropical que nós moramos, como vocês podem perceber. Agora, nós temos a zona temperada, que é uma zona equilibrada, porque ela está entre a zona mais quente e a zona mais fria. É nessa zona temperada que nós vamos ter as 4 estações do ano bem definidas. Como exemplo, nós temos o continente europeu ou boa parte dos Estados Unidos, tá? Então vamos ter o verão quente, o verão frio, no outono as folhas caem, na primavera é florida. E nós temos as zonas polares, que são microtérmicas, onde as temperaturas não superam a média do planeta, que é de 15 graus, e você vai ter frio o ano todo, né? Aquele inverno maravilhoso para você tomar um chocolate quente, beleza? Então, esse é o primeiro fator climático, é a latitude, e ela basicamente determina as nossas zonas climáticas, determinando toda essa variabilidade climática do nosso planeta. Agora, tem alguns fatores que não estão nem aí para a latitude, como por exemplo a altitude. Quando a gente pensa numa montanha, ou numa serra, ou num planalto, quem é aqui da Bahia, por exemplo, né, mora em Salvador, mora em Lauro de Freitas, e aí vai ali para a Chapada Diamantina, né, que é a região mais alta, vai para Piatã, que é o município mais alto da Bahia. Quando você vai para essas regiões que são altas, a gente já percebe um friozinho, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque está no interior, mas esse não é motivo da nossa, não é tema da nossa revisão de hoje, que seria a maritimidade e a continentalidade influenciando no clima, ok? Já que Salvador e Lauro está no litoral. Mas sim, a gente sabe que tem a ver também com a altitude. Por que com a altitude? Porque quando a gente sobe o relevo, a camada da atmosfera sobre a nossa cabeça, ela é menor.
Porque quanto mais a gente sobe, é como se a gente estivesse saindo, né? Então, pelo fato dessa camada ela ser menor, a pressão atmosférica é menor. E com menos pressão, você vai ter menos concentração de gases. Só que são esses gases que retêm o calor. Então é por isso que quando a gente eleva a altitude, a gente diminui a pressão atmosférica e diminui a temperatura. É por isso que no topo de montanha, frequentemente, tem neve. No topo das maiores montanhas tem neve. Temos uma pergunta? Falaram que o som parou. O som parou? Lembrem-se, galera, que vai estar aqui no YouTube, então você que está assistindo no YouTube, você deve estar se perguntando, é porque está sendo transmitido ao vivo aqui no Instagram também, mas lembrem-se que se tiver algum problema, estará lá no YouTube, no canal do Geografia Go, a live toda prontinha, beleza? Então, para quem voltou agora, live no YouTube daqui a pouco, tá? Vai estar gravada e vai ser retransmitida lá no YouTube. Se vocês tiverem alguma pergunta, mandem, porque já estamos terminando. Qual é a pergunta? Calma que eu vou ter que subir. Ok. Então só falta a gente falar das correntes marítimas, viu? Que é o último fator climático para a gente poder terminar essa live aqui. Qual é a pergunta? Pedido para explicar o que é falésia, tômbolo, abrasão, fiordes. Boa. Ó, a gente já falou disso, vai estar no YouTube, mas resumindo basicamente, quando a gente pensa nos agentes externos, eles podem trabalhar basicamente de duas formas. De maneira abrasiva, que é quando ele causa erosão, ou de maneira acumulativa, quando ele acumula os sedimentos que foram gerados pela erosão, ok? Então, por exemplo, quando a gente pensa na falésia, nós vamos ter a abrasão da ação marinha, tá? Lembrando que falésia é aquele fim abrupto, é quando você vai ter o fim abrupto do continente no mar, beleza? Aquele paredão que nós chamamos de precipício, tá? Então a falésia é isso aí. Tômbolo, já expliquei, é esse caminho, né, de sedimentos que ligam um continente a uma ilha. E a restinga é um restinho de sedimentos que sobra paralelo ao continente a partir da acumulação também. Então, quando a gente pensa nos agentes externos, eles podem atuar de maneira abrasiva e acumulativa, ok? Então, voltando, quando a gente pensa em altitude, falando de clima, quanto maior a altitude, menor a pressão e menor a temperatura. E, por último, um fator climático que vocês não podem esquecer são as correntes marítimas, que são grandes porções de água que se deslocam pelo oceano com temperatura própria e também influenciam no clima. Como? As correntes quentes influenciam no aumento da evaporação, gerando uma maior pluviosidade no continente, gerando mais chuva no continente, enquanto a corrente fria, ela derruba as temperaturas tanto no oceano quanto na atmosfera próxima, ok? Fazendo com que precipite ainda no oceano, uma massa de ar que está avançando para o continente, ela precipita no oceano e essa corrente fria, ela pode intensificar o processo de formação de desertos. Lembrem que para a gente ter um deserto, a gente basicamente precisa de uma corrente fria e de um relevo elevado. Por quê? Porque com esse relevo elevado, nós vamos ter a barragem dessa massa de ar, fazendo com que a parte interna fique seca no processo de barlavento e solta-vento, ok? Mais alguma pergunta? Não? Então, lembrem-se, galera, de geologia do grupo 4, vocês precisam revisar. Lembrem que a live, eu vou falando aqui muita coisa, eu até faço uma pesquinha aqui de tópicos para eu não esquecer, mas eu não tenho como falar tudo que a gente viu em várias aulas, em alguns minutos, então leiam, estudem, não esqueçam que tem um Kahoot lá pronto para vocês, basta baixar o aplicativo do Kahoot no celular ou no tablet, é o Kahoot App, você baixa lá o Kahoot, você usa essa senha 0103068 e você vai ter acesso a uma revisão de 35 questões sobre esses temas. Do grupo 4, Geologia, tipos de rocha, agentes internos e externos e formas de relevo. E do grupo 5, não esqueçam de estudar os instrumentos de medida, todos esses que eu falei, a diferença entre tempo e clima e esses 3 fatores climáticos que nós começamos a estudar essa semana. Mais alguma pergunta? Bacias sedimentares, pediram para falar um pouco. Boa, quando a gente pensa numa bacia sedimentar, lembrem-se que é uma região do relevo que está rebaixada, onde os sedimentos vão se acumular. É uma bacia de sedimentos. Geralmente acontece em regiões mais baixas, áreas de depressão ou áreas de planície, podendo acontecer também em áreas de planalto, se for uma área que está, por exemplo, um altiplano, tá? Uma região entre montanhas, que você vai ter a sedimentação. Só que formações geológicas nós não vamos cobrar na prova do 6º ano,
É uma boa pergunta, mas fiquem tranquilos, tá? Porque essa pergunta ela não vai estar na prova. Se atenham às formas de relevo, planície, planalto, montanha e depressão, suas características, se tem ou não tem montanha no Brasil, a sua altura em relação a outra, ok? A sua declividade ou não, erosão, sedimentação, mas na bacia sedimentar, dobramentos modernos, maciços antigos, não é tema da prova do sexto ano agora, beleza? Então, espero ter ajudado vocês. Lembrem do Kahoot, vai servir para vocês revisarem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem enviar aqui para o Geografia Go, tanto no Instagram quanto no YouTube, as dúvidas, até segunda de noite, já que a prova é terça. Eu posso tirar essa dúvida com vocês. Lembrando que amanhã eu tenho aula com todas as turmas do sexto ano, das turmas A até a turma D no Monet, das turmas 9 e 10 no Nobel. Então, amanhã a gente se encontra para tirar as últimas dúvidas. Levem o módulo se vocês tiverem alguma atividade com dúvida. O Kahoot nós vamos fazer em sala também para que vocês possam tirar essas dúvidas. No mais, vão agora ler, estudar. Qualquer dúvida, estou aqui. Não esqueçam de curtir esse vídeo, não esqueçam de compartilhar. Lembrem-se também, como uma curiosidade, que o trunfo especial, o trunfo exclusivo de Copa do Mundo já está à venda. Então, né? Quem quiser, basta pegar o formulário que está o link na bio do Instagram. Você preenche o formulário e faz o seu pedido do seu baralho, né? São 30